Paulo tem tintas de 4 cores diferentes. De quantas maneiras ele pode pintar as regiões da bandeira da figura, cada uma com uma única cor, de modo que cada cor apareça pelo menos uma vez e que regiões adjacentes sejam pintadas de cores diferentes. Então se liga aí, cortando o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e vamos para a resolução. Então nós temos aqui as regiões da bandeira, né? São 6 regiões, então devemos pintar usando 4 cores diferentes, né? E cada cor deve aparecer pelo menos uma vez, ou seja, não devemos pintar usando 3 cores somente. Então não podemos pintar isso daqui somente com 3 cores, né? Tem que ser com exatamente 4 cores diferentes aparecendo, né? Então temos que usar exatamente 4 cores, né? Então devemos escolher o caso em que usamos somente 3 cores, pois se eu usar somente 3 cores, então uma cor não iria aparecer, né? Já que nós temos 4 no total. Então primeiramente eu vou descobrir de quantas maneiras possíveis eu posso pintar essa figura, de modo que cores de regiões adjacentes sejam diferentes, usando as 4 cores disponíveis. Ou seja, eu vou pintar aqui usando essas 4 cores, né? Então nós temos as regiões A1, B1, C1, C2, B2 e A2. Eu vou começar a pintar por A1. Então, como as 4 cores estão disponíveis, a região A1 pode ser pintada de 4 modos diferentes. Depois, a região B1 deve ser diferente da região A1, né? Já que essas duas regiões são adjacentes. Então, eu só posso usar 3 cores, né? Já que as cores A1 e B1 são diferentes. Depois eu parto para a região C1. Essa tem que ser diferente de A1 e de B1. Então eu só tenho 2 opções, né? Eu vou eliminando uma cor. Então vai sobrar 2 cores para C1. Eliminei A1 e a B1. Agora C2, mas C2 só está sendo adjacente a C1. Então para C2 nós temos 3 maneiras diferentes, né, de pintar. Pois já pintei A1, B1 e C1. Então C2 tem que ser diferente de C1, né? Agora vamos pintar a região B2. B2 tem que ser diferente de C2. Então eu tenho também 3 opções. E agora por último pintar a região A2, que deve ser diferente de B2 e diferente de C2, né? Então eu tenho 2 opções, já que são 4 cores disponíveis, né? Todos os casos possíveis nós estamos calculando. Então total, usando todas as cores, todos os modos de pintar, né? O total é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 2, que será igual a 12 vezes 6 vezes 6, que dá igual a 72 vezes 6, que dá igual a 432 maneiras diferentes de pintar essa figura, né? Com 4 cores disponíveis. Mas aí, quando eu pintei deste modo, eu posso ter pintado usando 3 cores. Eu usei aqui todas as maneiras possíveis, né, de eu pintar. Então, já que eu usei todas as maneiras possíveis, dentre elas estão as que eu pintei usando exatamente 3 cores. Então vamos eliminar os casos em que usamos exatamente 3 cores na contagem anterior. Então para isso vamos pintar usando 3 cores, pois não existe maneira de pintar a bandeira com menos de 3 cores. Então vamos calcular os casos em que pintamos a bandeira com 3 cores, exatamente, né? Então temos A1, B1, C1, C2, B2 e A2. Então o caso em que a bandeira foi pintada usando 3 cores, para A1 existem 3 modos, né? Pois é a primeira parte onde vamos pintar, depois vamos pintar B1. Então existe 2 modos, pois eliminou a cor que eu já pintei A1.
pois as duas cores são diferentes, né? Para C1, é diferente do B1 e diferente do A1. Então só existe uma maneira, pois nesse caso eu estou usando 3 cores, né? Eu tenho 3 cores disponíveis. Agora C2 tem que ser diferente de C1, então eu posso usar 2 cores. Agora B2 tem que ser diferente de C2, pois está tangenciando, né? Pois é adjacente a C2. Então temos 2 cores. E agora A2 tem que ser diferente do B2 e do C2. Então nós só temos uma opção para pintar a região A2. Então, multiplicando esses números, nós vamos calcular a quantidade de maneiras de pintar a bandeira usando exatamente 3 cores, que será 6 vezes 4, que dá igual a 24. Então exatamente 3 cores, que é o mínimo de cores possíveis, né, de pintar essas bandeiras. Não dá para pintar com 2 nem com 1. É 24, né, a quantidade de maneiras. No entanto, nós temos 4 cores, né? No total, temos a cor A, cor B, cor C e cor D. Então, nós devemos calcular a quantidade de grupos, né, de 3 cores, escolher as 3 cores que vamos usar ao pintar a bandeira. Ou seja, pode ser A, B e C, A, C e D, B, C e D e A, B e D. Ou seja, existem 4 grupos, né, de 3 cores, e com cada um desses grupos existem 24 maneiras de pintar a bandeira. Então, o total de maneiras em que pintamos a bandeira de 3 cores é 24 vezes 4, pois existem 4 grupos aqui, né, de 3 cores, dentre essas 4. Então temos um total de 96 maneiras, usando 3 cores exatamente, né? Então o número de maneiras de pintarmos usando pelo menos uma cor das 4 vai ser igual ao total menos o número de maneiras de pintar usando exatamente 3 cores, né? Aqui é exatamente 3 cores. Nós devemos eliminar do total geral. Então vai sobrar N, que será o número de maneiras de pintar a bandeira usando 4 cores, onde cada uma aparece pelo menos uma vez. E esse exatamente 3 cores é o número de maneiras onde uma cor não aparece, né? Então do total a gente tira a quantidade onde uma cor não aparece e vai sobrar somente a quantidade em que cada cor aparece pelo menos uma vez, que é o que a gente quer. Então teremos 432 menos 96, que dá igual a 336, né? Que é a resposta, que é o item A. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.